seja o teu nome, Deus Todo-Poderoso, que nos chamou até esse lugar nesta manhã para falar conosco, para ministrar as nossas almas, para falar ao mais profundo do nosso ser. Nós te agradecemos porque sabemos que se estamos aqui é porque o Senhor nos chamou e nós obedecemos ao teu chamado. O Senhor tem nos sustentado e nos fortalecido, Deus. Não permita que nós venhamos a sair daqui hoje da mesma forma como nós entramos, mas que nós tenhamos a consciência de que viemos aqui ter um encontro com o Senhor, de que o Senhor há de falar aos nossos corações, às nossas almas. Bendito seja o nome do Senhor, bendito seja Jesus Cristo, que veio por amor, que viveu por amor e que morreu por amor, que ressuscitou por amor. Bendito seja o Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que nos guarda e nos protege, que nos conduz, que fala a cada um de acordo com a forma como nós podemos ouvir e compreender. Louvamos o teu nome, Senhor, pelas nossas famílias, pela saúde dos nossos filhos, ó Pai, pela saúde da tua igreja. E rogamos ao Senhor que nos ajude, Pai, a realmente viver cumprindo as nossas promessas, assim como o Senhor cumpre as promessas do Senhor conosco. Nos fortaleça em meio às dificuldades, Pai. Nos levanta quando estivermos caídos, nos fortaleça quando a fraqueza vier a nós. Renova a esperança do nosso coração, Deus, quando estivermos com a alma abatida. Coloca em nome de Jesus, Pai, palavras de louvor nos nossos lábios e em nossos corações. Que em nome de Jesus nós possamos ser cheios do Teu Espírito nessa manhã, ao ponto de transbordar, Deus, e compartilhar dessa bênção com muitas outras pessoas. Nós agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estar na Tua presença nessa manhã, como corpo de Cristo, como igreja do Senhor, e pedimos que fale conosco, Deus. Que nada impeça o poder e a ação do Senhor em nossas vidas, Pai. Assim é a nossa oração nessa manhã, no nome santo de Jesus Cristo. Amém. Irmãos, gostaria de compartilhar com os irmãos, vocês vão abrir no momento, mas Tiago 4:8, em que diz: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. Eu refleti bastante sobre essa palavra durante a semana. E vocês já pensaram o quão próximo vocês estão de Deus? Porque muitas vezes a gente passa a nossa semana, os nossos dias, falando 10 minutos com Deus e o resto da vida. E às vezes é aquela coisa assim: ai Deus, obrigado por tudo que você fez na minha vida, amém. E realmente a gente não para realmente ter uma conversa com Deus, como deveria ser feito. Muitas vezes a gente fala que, não, eu estou orando, estou falando com Deus, falo com Deus todo dia. Mas se você falar com Deus todo dia, só bom dia Deus, boa noite Deus, é complicado, porque você não tem uma intimidade. E como a gente começou já o culto orando, eu gostaria que enquanto a gente estivesse tocando e cantando essa primeira música, que a gente estivesse em espírito de oração, falando com Deus. Você possa colocar o seu coração na presença do Senhor e falar tudo aquilo que está dentro dele. Porque muitas vezes durante a semana foi só o bom dia Deus, boa noite Deus. E não tivemos um nível de profundidade na conversa com Cristo. A gente não colocou o nosso coração diante dele e falou o que a gente sentia. Então, que enquanto a gente estiver cantando essa música, que você possa colocar o seu coração diante do Senhor. Amém? Não posso colocar de pé?
A paz do Senhor, os irmãos. Eu sinto assim algo sobrenatural hoje de Deus. E louvo ao Senhor por este momento, por esta comunhão, porque o Senhor requer de nós esta união verdadeira, né? Então estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. E é algo assim maravilhoso de poder acordar mais um dia, ter sido guardado pelo Senhor. E o Senhor ouve, vê tudo que o seu agir, né? E só temos que agradecer ao Senhor por essa mais uma oportunidade de estarmos na sua presença, continuar buscando e olhando para Ele, que é o alvo verdadeiro, né? Amém? Nós vamos passar para o nosso momento, que nós, 2 Coríntios 9, 6. 2 Coríntios 9, 6. Semeando com generosidade. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou o seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas e em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, você transborde em toda a sua boa obra, como está escrito. Amém? Sabemos que domingo a domingo nós temos esse período de dízimos e ofertas, mas nós temos que entender que esse momento é muito necessário realmente, né? Nós já sabemos de cor tudo que é dito, mas é algo sobrenatural nas nossas vidas. Quando se faz por amor, o Senhor, Ele nos abençoa de uma forma tão grandiosa. Não há necessidade de aparecer, porque quem tem que aparecer é Ele. Não precisa dizer, olha, eu fiz, eu dei, faça. Somente faça com o seu amor, com o seu coração. Porque você não precisa nem pedir, as coisas vêm até você. Então, aqui dentro, o Senhor sonda, Ele conhece todo o teu agir, né? Então eu quero agradecer por essa oportunidade, que você continue sentindo essa presença magnífica do Espírito Santo aqui dentro deste lugar, para a honra e glória do Senhor. Amém, amados? E que venhamos, né, participar desse momento tão especial também. Amém? Eu agradeço a oportunidade. Amém. Enquanto a gente vai tocando um louvor, os irmãos podem fazer suas ofertas. Sombra da morte, o teu amor nos
Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia, Pai. Obrigado por nunca nos deixar, Deus. Que possamos estar rendidos na tua presença, Pai. Com o coração aberto para receber a tua palavra, Pai. Não endurecidos, mas que estejamos debaixo da tua presença, Pai, com o coração aberto. Louvado seja o grandioso e poderoso nome de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Bendito seja o nome do Senhor. Esse Deus que, independente das circunstâncias, Ele nunca nos deixa, Ele nunca nos abandona. Na última sexta-feira, nós demos início a um novo tema, um novo assunto de estudos, falando sobre o caráter do cristão, né? Como que é formado o caráter do cristão? O que é um cristão com caráter, né? São questões que nós começamos a discutir, fizemos uma introdução na última sexta-feira, né? Foi um momento enriquecedor para nós que estivemos aqui, e eu diria também confrontador, né? Porque as nossas aulas, elas não são apenas instruções, mas são aulas que nos conduzem a um confronto que vai levar a uma transformação, né? E aqueles que participam dessas aulas, eles são confrontados. Todos nós somos. E em alguns momentos nós ficamos até às vezes irritados, porque a gente não gosta, né? Quando Deus põe o dedo nas nossas feridas, Ele nos incomoda ali e fala: opa, tira o dedo aí. Ele fala: não, precisa, é necessário. Não, Senhor. Sim. Né? E nós tivemos algumas talvez revelações do Senhor sobre nós mesmos e sobre o tipo de igreja que tem se formado no nosso país, e não nos deixou contentes. E foi uma introdução, irmãos, de apenas 2 questões, são 6. Nós falamos só de 2. E o Senhor incomodou os nossos corações, né? E a minha oração, o meu pedido é que você que não tem participado desses encontros, tome uma atitude na sua vida. Deixe de ser um cristão acomodado. Venha para ser confrontado com a palavra. Venha para ser tratado junto com seus irmãos. Você já imaginou uma pessoa que vai para uma academia e ele só exercita um braço e o outro não? Aquele braço vai ficar fortão e o outro vai ficar fraquinho, né? Ou aqueles desenhos do tipo que a gente vê aí, Edu e não sei mais quanta lá, que o cara é fininho, parece um triângulo, né? Ele é fininho embaixo e grossão em cima. Muitas vezes a igreja do Senhor também fica assim, porque tem um monte de gente que faz parte do corpo, mas tem um grupo que se exercita, que é confrontado, que é trabalhado, que é levado a uma transformação, e tem um outro que não aparece, só aparece no domingo. Esses que só aparecem no domingo são aqueles que ficam na parte de baixo, na ponta do triângulo, raquítico, fraco, enquanto os outros estão sendo fortalecidos. Só que chega um momento, irmãos, em que a igreja não consegue andar junta. Se uma parte busca e a outra não. Se uns querem e outros não. E aí é quando nós temos grandes problemas dentro das igrejas, pela falta de compromisso de uma parte do grupo. E isso é para que todos nós possamos ouvir, acolher e mudar a nossa postura, né? Temos as orações que eu creio, eu tenho pedido ao Senhor que vocês estejam fazendo, né? Das 8 às 9 todos os dias. Eu continuo em oração e peço que vocês também continuem. Muitas vezes nos nossos encontros, às vezes a gente chega aqui com um espírito meio que agitado, atribulado,
nem parece que a gente está tendo uma vida de oração. Eu falo, Senhor, tem misericórdia, se essa é a minha impressão. Às vezes nós chegamos aqui com um espírito de rixas, de brigas, né? Parece que assim, o pastor fala, hoje eu vou dar na cara dele, né? É a forma como muitas vezes nós chegamos na igreja. E é a forma como o inimigo quer que você viva, longe do Senhor, longe dos momentos de intimidade e oração, longe dos momentos de estudo e de confronto, longe da comunhão. E quando você vem, muitas vezes é aquele sentimento de obrigação. E aí esse sentimento de obrigação deixa a gente com raiva, porque ninguém gosta de ser obrigado a nada. Nós gostamos de fazer as coisas por amor, por uma escolha que nós fazemos. Então, se você não tem feito as suas orações no seu lar, das 8 às 9, ainda é tempo, irmãos. Ainda é tempo. Ah, pastor, mas já faz um tempo que eu não estou fazendo. Não tem problema. Sai daqui hoje com esse propósito no seu coração. Eu vou retomar isso. Eu vou fazer isso porque isso vai trazer diferença para mim e para minha família. Faça isso. E eu nem vou chamar ninguém para falar de oração aqui hoje, porque muitas vezes, quando a gente chama, nós temos sempre algumas pessoas que sempre se dispõem a falar, mas uma outra grande parte prefere não falar. Sempre que nós lembramos que o fato de você vir aqui compartilhar aquilo que o Senhor está fazendo na tua vida, a partir da busca que você está tendo por Ele, é um testemunho para fortalecer o coração, a vida do teu irmão, da tua irmã. Então, quando você não vem, é uma oportunidade que você perde de ser bênção na vida de outras pessoas, né? Então eu peço que você reflita sobre isso, e se Deus falar ao seu coração, na semana que vem, você fala para mim, pastor, eu quero falar sobre oração. Eu quero falar o que o Senhor fez na minha vida e na minha casa no decorrer dessa semana, né? Eu quero pedir oração pelo Márcio, né? Pelo Márcio, parente do Damião que está na UTI, né? Que os irmãos possam colocar eles nas suas orações. É disso que eu tenho falado, irmãos. É desse Deus que eu tenho falado. E é esse Deus que eu sirvo. E é esse Deus que nós oramos. Oramos pela Leila, oramos pelo Márcio, oramos pela Andréia, que vai fazer aniversário essa semana. Né, Andréia? Andréia faz aniversário essa semana, na sexta-feira. Que o Senhor possa cuidar, tratar e fortalecer a vida. Amanhã retomamos as aulas de violão e teclado. Nós já compartilhamos com os irmãos o folder do horário, né, das 19 às 20 horas e o valor que vai ser cobrado, tá bom? Então, você que tem interesse de tocar, aprender a tocar teclado ou violão, procura o Pedro ou o Marcos, tá bom? Terça-feira temos oração. Na quinta-feira nós vamos ter estudo bíblico. O nosso estudo bíblico não vai acontecer na sexta-feira dessa semana, vai ser na quinta, tá bom? Então, na quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos reunidos aqui para o nosso momento de estudo bíblico, tá bom? Quero chamar as crianças, os pré-adolescentes. Vem a Andréia também. Esse testemunho que nós ouvimos, irmãos, ele é apenas, né, para nós parece um negócio, né? Mas ele é apenas um dia na vida da Marisa. É verdade. É apenas um dia na vida da Marisa. Sair de casa, fazer exames, passar o dia inteiro no médico, atravessando a cidade. Isso é só um dia na vida dela. E assim, eu oro muito ao Senhor pela vida dela, para que o Senhor a fortaleça, pela Leila, porque não é fácil essa rotina.
Não é nada fácil essa rotina. Eu quando tenho que ir no posto por causa de uma gripe, eu já fico injuriado, eu fico bravo, porque você vai, é um descaso, né? É a demora, e aí, não, porque tem que esperar a fulana. Senhora, está todo mundo batendo papo, e você está ali esperando. E às vezes pessoas chegam com muita dor, num grau de sofrimento muito alto, e o descaso é grande. Agora você imagina no caso da Marisa, né? O dia inteiro praticamente. Ela sai de manhã, volta no fim da tarde, começo da noite. Todos os dias. Então ora, irmãos. Ora pela vida dela, ora pela Leila, pela saúde delas, né? Pela conversão do Cícero. Nós oramos por ele também, para que o Senhor o alcance, por essa família, que o Senhor cause aquela transformação que a gente espera tanto, né? Peço para você ficar de pé e estender as mãos aqui à frente. Deus amado e bendito, nós louvamos ao Senhor pelos feitos do Senhor, pela ação poderosa do Senhor, por cuidar, por sustentar, por conduzir, Deus, as situações que muitas vezes nós não temos controle, nós não temos como agir, Deus, mas o Senhor está à frente de todas as coisas. Te agradecemos, Pai, pela vida da Marisa, da Leila, por essa família, e rogamos ao Senhor que renove as forças, renove a esperança, renove a alegria e a disposição no coração delas. Fortaleça, Senhor, em nome de Jesus, a saúde delas em nome de Jesus, Pai. Rogamos pela Andréia, que comemora mais um ano de vida nessa semana. Que o Senhor seja com a tua filha, com a sua casa, que em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor continue, Senhor, fazendo esta obra que eu creio que o Senhor já começou na vida dela. E nós cremos que o Senhor é poderoso para completar essa obra, Senhor. Em nome de Jesus, que sua casa seja alcançada pelo teu amor e graça, Pai. Rogamos também pelas crianças, pelos pré-adolescentes, que o Senhor fale ao coração de cada um deles, que o Senhor use, ó Pai amado, a professora nessa manhã como instrumento nas tuas mãos para ministrar poderosamente em cada coração, de forma que cada coração desse receba a semente de vida do Senhor, Deus. Fala conosco também através da tua palavra nessa hora, que sejamos apenas instrumentos do Senhor, para que essa semente de vida, de liberdade, de transformação, de incômodo, ela venha, Senhor, aos nossos corações e encontre acolhida, Pai. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe vocês. Eu convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Esdras. Esdras, capítulo 1. Nós gostamos muito de ver os moveres de Deus, a forma como Deus age, o jeito como Ele incomoda algumas pessoas, o jeito como Ele fala aos corações. Nós, há algum tempo atrás, alguns meses atrás, nós estávamos impactados com o mover de Deus lá nos Estados Unidos, em uma pequena capela, uma comunidade metodista, em Augsburg, vendo ali pessoas fazendo cultos que duravam dias ininterruptos, filas crescendo de pessoas que queriam estar naquele lugar para orar, para sentir a presença de Deus, para louvar ao Senhor, para se arrepender, para entregar a vida ao Senhor ali, né? E isso é o mover de Deus, e isso é a ação do Espírito Santo. Quando nós olhamos as Escrituras, existem vários momentos em que Deus ele age na vida do seu povo, né? E esse daqui, no livro de Esdras era um escriba, irmãos, era alguém que ele escrevia a história que estava acontecendo. Ele registrava essa história para que eu e você pudéssemos tê-la nas mãos hoje. E pudéssemos sentir, pudéssemos vivenciar, mesmo que espiritualmente, o que aconteceu em seus tempos, nos tempos em que ele viveu.
Nós, quando pensamos no livro de Esdras, nós fazemos aqui leituras pensando em como estava a situação daquele povo, né? Por que pensando em como estava a situação do povo? Porque quando nós falamos de Deus, pensamos e nos dizemos cristãos, nós precisamos ter um tipo de vida, um tipo de caráter, um tipo de conduta e comportamento diferente do comportamento das pessoas que não servem a Deus. E infelizmente o povo de Deus constantemente cai em idolatria, esfria o seu amor por Deus, cai em infidelidade, e o Senhor vem com correção, disciplina. Isso não foi diferente com o povo de Deus nos tempos antigos. Quando nós observamos ali, para que o povo de Deus ele foi infiel e foi desobediente a Deus. E à medida que a infidelidade e a desobediência crescia no seu coração, o seu amor por Deus foi esfriando e o seu coração foi endurecendo. E isso aconteceu no relacionamento deles com Deus, mas também acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje também acontece isso. À medida que nós somos infiéis a Deus, à medida que nós somos desobedientes ao Senhor, o nosso amor por Deus vai esfriando. A nossa disposição de buscar a Deus, de servir a Deus, vai esfriando. E nós vamos nos afastando de Deus. E essa é uma realidade também nos casamentos. À medida que nós começamos a pensar de forma diferente do nosso cônjuge, porque o casamento são duas pessoas que olham na mesma direção e caminham rumo a essa direção. Mas à medida que um dos cônjuges começa a pensar diferente do outro, nós começamos a ser infiéis naquele compromisso que foi estabelecido quando estávamos diante de um pastor, de um padre, de um juiz, e que fizemos uma aliança para caminhar juntos até que a morte nos separasse. E aí nós começamos a ser infiéis nessa caminhada, nesse compromisso, começamos a olhar para lugares diferentes, e o amor que nós temos um pelo outro acaba esfriando, porque amar é uma decisão que nós tomamos. Não é apenas sentimental, eu estou sentindo, não, é uma decisão. Nós decidimos amar o outro com todos os seus defeitos, com todas as suas qualidades, e trabalhar para que a imagem de Jesus seja formada na vida dessa outra pessoa. Esse seria o nosso grande alvo, o nosso grande objetivo. Mas quando isso começa a acontecer, o amor esfria, o desejo de estar com o outro também esfria, e a relação já não é mais uma relação prazerosa, mas é uma relação de muitos conflitos. E aí surgem divórcios, as pessoas se separam e tentam reconstruir a vida. Só que não adianta, porque o problema está dentro da gente. Os problemas, separei, vou arrumar um outro cônjuge. Você pode até arrumar um outro cônjuge, mas o problema vai continuar em você. Você só vai levar para ele para outro lugar, para outro tipo de relacionamento, até começar a surgir os problemas iguais novamente. Esse é um povo que viveu na infidelidade, na desobediência, o seu amor esfriou, se tornaram idólatras, e não foi por falta de aviso. Nós temos vários profetas que chamam a atenção, que orientam: olha, não vai por aqui, não faça isso, não adore esses deuses, não caminhe por esse caminho, porque é um caminho de morte. Mas o coração desse povo se endureceu, o amor deles se esfriou. Um coração duro e um amor frio não tem como permanecer um relacionamento saudável. Quando nós observamos Esdras, antes de eu começar no Esdras, eu tenho que dar um pulinho lá em Jeremias. Vai comigo lá em Jeremias, no capítulo 29.
para que a gente possa entender o que está acontecendo aqui em Esdras. Esse povo infiel, desobediente, que perdeu o amor por Deus e se tornou um povo que adorava qualquer Deus. Olha, se Deus não vai fazer o que eu quero, então eu vou arrumar um outro Deus que possa satisfazer a minha necessidade. E esse povo teve muitas e muitas oportunidades. Como nós já vimos no livro de Amós, 2 anos antes de Deus começar a corrigir o povo, Amós era a boca de Deus falando ao povo: olha, se arrepende, porque senão vai acontecer isso, isso e isso. E aí, quando nós olhamos o texto do Senhor, lá em Jeremias, no capítulo 29, deixa eu ver aqui, a partir do verso 10, assim diz o Senhor: vocês ficarão na Babilônia durante 70 anos. Depois disso eu virei e cumprirei todas as boas promessas que lhes fiz e trarei de volta para casa. Aqui Deus permitiu a correção de um povo. Olha, eu quero restaurar o seu amor por mim, eu quero restaurar o nosso relacionamento, eu quero restaurar a tua fidelidade comigo e a minha contigo, e para isso você vai ficar como um escravo, você vai perder tudo que você tem. Por quê? Porque você não dá valor ao que você tem. Então você tem tudo, mas você não dá valor a isso. E por não dar valor, você vai perder tudo. E você vai viver como alguém que não tem nada por 70 anos, como um escravo. Um escravo não tem direito de fala, de voto. Um escravo não tem nome. O escravo não tem família. E quando eles se tornaram escravos, muitas pessoas morreram. Famílias inteiras foram dizimadas. Crianças foram comidas pelos próprios pais por causa da fome. Recém-nascidos. E isso aconteceu com esse povo, que é o povo de Deus. Eles foram levados para a Babilônia e lá ficaram por 70 anos. 70 anos de sofrimento, 70 anos de dor, 70 anos de angústia, 70 anos de opressão, de medo, de desespero, de falta de esperança. Mas foi um decreto de Deus. Por quê? Porque nós não valorizamos aquilo que nós temos. E isso acontece também nos dias atuais. Nós não valorizamos cônjuge, não valorizamos muitas vezes os filhos, não valorizamos a igreja na qual nós fazemos parte, não valorizamos a liderança, o pastor, as pessoas que oram por nós. Nós não damos valor para essas pessoas, até que nós perdemos elas. E quando nós perdemos, aí nós nos damos conta de, poxa, quem vai orar por mim agora? Quem que vai me ligar? Quem que vai me visitar? Quem que vai interceder por mim? Quem que vai caminhar comigo? Né? Cônjuges que vivem uma vida inteira e não dão valor um ao outro. E aí quando um se vai, aí sim surge o desespero daquele que ficou. Poxa, eu tive tanto tempo com essa pessoa e eu não aproveitei quem ele era. Não aproveitei a companhia, as histórias, o amor, o cuidado. Não aproveitei para formar Cristo na vida dele ou dela. E agora que não está mais, sentimos a falta. Filhos que estão conosco, deem valor a seus pais. Pais, deem valor a seus filhos. Cônjuges, deem valor um ao outro. A vida é breve. O tempo que nós temos para viver aqui é muito curto. E é curto demais para a gente viver em conflitos, brigas e discussões. O tempo que nós temos aqui é para cuidar uns dos outros. E esse povo não fez isso. Esse povo estava mais preocupado em ter, possuir, em conquistar, em buscar satisfazer os seus desejos e anseios temporários em detrimento de algo que era eterno. E esse povo perdeu o seu lugar de adoração, esse povo perdeu a sua alma, esse povo perdeu tudo o que tinha de mais valoroso. E aí quando nós vamos para o livro de Esdras, e a gente volta lá para Esdras, né?
palavra do Senhor diz que no primeiro ano do rei Ciro, da Pérsia, o Senhor cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Por isso que nós lemos essa passagem de Jeremias primeiro, para entender que aqui Deus estava cumprindo uma promessa que ele havia feito a esse povo. Despertou o coração de Ciro para registrar por escrito a seguinte proclamação e enviá-la a todo o seu reino. Assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra. Ele me encarregou de lhe construir um templo em Jerusalém, em Judá. Quem pertence ao povo de Deus, volte a Jerusalém, em Judá, para reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, que habita em Jerusalém. E que seu Deus esteja com vocês, onde quer que se encontre esse remanescente judeu, que seus vizinhos ajudem com as despesas, dando-lhes prata, ouro, suprimentos e animais, além de ofertas voluntárias para o templo de Deus em Jerusalém. E então o Senhor despertou o coração dos sacerdotes, dos levitas, dos chefes das tribos de Judá e Benjamim, para que fossem a Jerusalém, reconstruíssem o templo do Senhor. Todos os seus vizinhos ajudaram, dando-lhes utensílios de prata e ouro e suprimentos e animais. Também lhes deram muitos presentes valiosos, além de todas as ofertas voluntárias. O rei Ciro tirou dos utensílios que o rei Nabucodonosor havia levado do templo do Senhor em Jerusalém e colocado no templo de seus próprios deuses. Ciro, rei da Pérsia, deu instruções a Mitredate, seu tesoureiro, para que contasse seus utensílios e os entregasse a Sesbazar, líderes dos exilados que voltavam para Judá. Esta é uma das listas dos objetos que foram devolvidos: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 incensários de prata, 30 tigelas de ouro, 410 tigelas de prata, 1000 objetos diversos. Ao todo, 5.400 utensílios de ouro e prata. Sesbazar trouxe tudo isso consigo quando os exilados voltaram da Babilônia para Jerusalém. Essa passagem, irmãos, ela traz para nós algumas questões importantes, né? Quando esse povo foi levado como escravo para a Babilônia, eles perderam as suas almas, eles perderam o lugar de adoração, eles perderam as suas casas, as suas famílias foram espalhadas, quando não mortas, eles perderam a sua identidade. E por 70 anos, irmãos, teve gente que foi para o exílio como escravo e não voltou, morreu no exílio, porque de repente já tinha idade, de repente pela sobrecarga dos trabalhos que eram impostos a eles, pelas torturas. E tiveram pessoas que nasceram no exílio, nunca souberam o que é ser livre, nunca souberam o que é ter uma casa, uma família, um lugar de adoração, não sabiam o que era isso. Uma boa parte do povo morreu ali, e uma boa parte do povo nasceu ali, no meio da dor, do sofrimento, do desespero, da opressão, do caos. Imagina você, hoje, você tem todas as coisas, né? Quando a gente observa nessas questões aqui, nós vemos então que havia uma necessidade desse povo. Havia a necessidade de restaurar a alma e o coração dessas pessoas. E por isso Deus levanta Esdras. Havia uma necessidade de restaurar o templo de Deus, reconstruir o templo. O templo tinha sido destruído. O lugar da presença de Deus, que era o templo de Jerusalém, foi destruído. E havia a necessidade de reconstruir esse templo. Então Deus levanta Zorobabel e Josué, 2 líderes do povo. E havia a necessidade de restaurar, de reconstruir também os muros de segurança de Jerusalém. E aí Deus levanta Neemias.
Então nós temos Esdras para restaurar a alma, o relacionamento dessas pessoas com Deus e consigo mesmas e com os seus próximos. Nós temos Zorobabel, e por que Zorobabel? Se você vai ter filhos ou está faltando o nome, tem Zorobabel para você colocar no nome da criança, Zorobabel era descendente da linhagem de Davi, irmãos, por isso que ele foi escolhido para reconstruir o templo. Salomão, lembra que Davi queria construir e Deus falou: não, você não pode, as suas mãos têm sangue. Seu filho Salomão vai construir o templo para mim. E Salomão construiu um templo magnífico que foi destruído. Mas Deus prometeu que sempre haveria alguém da linhagem de Davi na condução desse templo. Então Deus levanta Zorobabel lá no exílio e chama Zorobabel para voltar a Jerusalém e reconstruir, para começar a reconstruir o templo. Esse templo foi reconstruído, mas não com a mesma excelência. Esse templo teria sua grande excelência alguns anos depois, com Jesus. E aí sim, Jesus viria para purificar esse templo. E o Neemias, que foi levantado também para ajudar na construção dos muros, de segurança do templo. Quando olhamos esse texto, nós olhamos também para a nossa vida. Existia esse problema, um povo sem alma, sem relacionamentos, doente, escravo, um povo que tinha perdido o lugar de adoração. E quando nós trazemos para os dias atuais, como que está a situação do povo de Deus hoje? A cada 100 metros você tem um chamado lugar de adoração, com uma placa diferente chamada de igreja, de acordo com a denominação que for. E aí tem lugares de adoração para todo tipo de freguês, para todo tipo de cliente. Tem um lugar de adoração onde a maioria são jovens e adolescentes, tem outros onde a maioria são anciãos, outros onde tem mulheres e homens que sentam separados, outros onde você tem pessoas que gritam, pulam, giram, caem no chão, falam em línguas. Tem outros em que você pode bater palma e outros não pode bater palma. Tem alguns que parecem boates, tomados por holofotes, por luzes brilhantes. Tem lugares de adoração com paredes pretas, com paredes brancas, tem para todo gosto. Tem lugares onde são grandes igrejas com um número pequeno de gente, tem lugares que são pequenos, cheios de gente, e tem lugares enormes com um monte de gente. Tem lugar com ar-condicionado, tem outros que tem ventilador, tem outros que não tem nenhum dos dois. Então, irmãos, lugares, entre aspas, de adoração, tem para todo gosto, para todo tipo de gente, e a cada esquina você tem 2, 3. Mas muitas vezes esses lugares estão cheios de pessoas vazias, pessoas que perderam as suas almas, pessoas que estão buscando sentido para suas próprias vidas. E nesses lugares de adoração, muitas vezes não encontram Deus, não encontram a palavra de Deus sendo ministrada, mas encontram movimentos que impedem que elas reflitam sobre quem são e sobre o que estão buscando. Então, nos dias atuais, nós ainda temos os mesmos problemas que existiam há mais de 500 anos antes de Cristo vir ao mundo. E isso não mudou, gente. Quando observamos essa palavra, você já parou para pensar em como é que está a sua alma, como é que está a sua relação com Deus? Como é que você está? Talvez o seu coração esteja duro. Talvez você seja uma pessoa resistente à voz do Senhor. Esse negócio aqui está dando uns retornos nervosos aqui, tá? Dá uma olhada aí, porque
Eu estou falando e minha voz está indo lá no canyon. Está dando um eco aí. Então, isso atrapalha o meu ouvido aqui. Quando nós pensamos nessas questões sobre Deus, sobre a forma como nos relacionamos com o Pai, a forma como nos relacionamos como igreja e como seres humanos nos relacionamos com o nosso cônjuge, nossos filhos, nossos pais, amigos e colegas de trabalho, nós precisamos entender como que está a nossa alma, como é que está o nosso coração. E a partir deste momento nós olhamos o que? Nesse texto, haviam problemas como existem hoje, mas também havia a graça de um Deus Todo-Poderoso, havia promessas do Senhor. Havia uma promessa que foi feita por Deus a esse povo. Olha, assim como a irmã falou, tem um tempo de sofrimento, e a gente precisa aprender a sofrer, porque isso faz parte de quem nós somos e da nossa caminhada como cristãos. A gente precisa aprender a sofrer. E Deus falou a esse povo, daqui 70 anos eu vou dar fim ao sofrimento, mas até lá vocês precisam resistir. E nesse mesmo texto de Jeremias 29, ele fala que a prosperidade desse povo que foi levado como escravo, estava diretamente relacionada à prosperidade dos seus opressores da Babilônia. Ou seja, você precisa orar e interceder pelo seu inimigo, que foi uma lição que Jesus ensina lá em Mateus no capítulo 5. Que nós devemos amar os nossos inimigos e orar, interceder por eles. E é isso que o Senhor já vinha ensinando a esse povo. Se você quer alcançar prosperidade, você tem que pedir que o seu inimigo tenha prosperidade primeiro. E o que ele receber, você também vai receber. Por quê? Porque hoje ele está sobre você, ele está te dominando. Então se a casa dele cair, vai cair na cabeça dele e na sua também. E isso vem junto com a questão do perdão, né? Senhor, só me perdoa se eu perdoar o meu irmão. E quando eu olho esse texto, eu vejo a graça de Deus, eu vejo que Deus ele é fiel para cumprir as suas promessas. É uma das lições que eu aprendo. Porque ele diz que nesse tempo o Senhor veio e cumpriu a profecia que havia anunciado por meio de Jeremias. Nós servimos a um Deus que ele é fiel nas suas promessas. Muitas vezes nós estamos passando por um período de dor e de sofrimento, por um período conturbado nos nossos relacionamentos, na nossa vida. Mas nós não devemos desanimar. Nós devemos colocar a nossa esperança no lugar certo, que é no Senhor, na promessa de Deus. Esse Deus que começou uma boa obra, ele é fiel para completá-la. Esse Deus, ele é um Deus de promessas, e ele é um Deus que não deixa promessas por cumprir. Não, tem um tempo. O problema é que a gente não escuta Deus. O problema é que a gente não ouve quando Deus fala assim, olha, eu vou, depois de um determinado período, eu vou vir e vou cumprir aquela promessa que eu fiz a você. E aí no meio do caminho a gente desanima. A gente para de orar pelas pessoas, a gente para de interceder por o cônjuge, pelos filhos, pelos pais, pelo pastor, pela liderança, pela igreja. Não, eu vou mudar de igreja, eu vou para outro lugar, eu vou mudar de cônjuge, não dá para mudar de filho, né? Porque filho não tem como mudar, né? Não dá para mudar de pai também. Então, sempre larga os filhos, abandona os filhos abandonam os pais. E a gente precisa aprender, gente. A gente precisa aprender a permanecer, a perseverar no meio da provação, no meio da luta, no meio da dificuldade. Porque existem promessas para o povo de Deus. Existem promessas para aqueles que buscam o Senhor. E nós precisamos resistir à dor, precisamos perseverar no meio do sofrimento. Ninguém gosta de sofrer, mas todo mundo vai sofrer. Ninguém gosta de sentir dor, mas todos nós vamos sentir dor. E nós precisamos aprender a isso, irmãos. Precisamos aprender a sofrer. A outra coisa importante é que quando Deus ele vem cumprir as suas promessas, ele começa fazendo aonde? Ele começa quebrando corações. Ele quebra o coração de Ciro,
Ele quebra o coração de uma liderança, Ele quebra o coração de pessoas que vão ser instrumentos de Deus para a realização e cumprimento das promessas dEle. Ele toca esses corações. Por que o coração? Porque é no coração humano que Deus fala. De tudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. É nesse coração duro que o Senhor quer tratar. É esse coração duro que Deus quer trocar, quer transformar, quer dar um novo coração. É aí, irmãos, que nós devemos nos abrir para Deus e permitir que Ele toque as nossas vidas, que Ele toque o nosso coração, que Ele toque a nossa alma. Ele quer restaurar a nossa alma, a nossa intimidade, o nosso ânimo. Porque ânimo é uma palavra que quer dizer alma. Você está desanimado, você está sem alma. Você está animado, a sua alma está revigorada. E Deus faz isso. Deus é um Deus fiel nas suas promessas. E quando Ele vai cumprir uma promessa, Ele toca o coração das pessoas. Para quê? Para que essas pessoas tenham um ânimo, tenham disposição. Essas pessoas sejam tocadas e sejam chamadas para isso. O Senhor, Ele levanta recursos para cumprir as suas promessas na vida dos seus filhos. O Senhor tocou o coração dos opressores, tocou o coração de Ciro. Para Ciro ir lá, peraí, não vai só você, quem for de Jerusalém, se prepare e vai embora. Vai para lá porque tem que haver a construção desse templo. Mas vocês não vão de mãos vazias. Quem for vizinho do povo de Deus vai abençoar esse povo. Com bens materiais, com recursos, com o que puder. Para quê? Para que a minha promessa se cumpra na vida deles. Deus foi lá no opressor Ciro e falou: você vai lá no templo que vocês adoram os seus deuses, e você vai devolver tudo o que é meu. Lembra quando a gente estava estudando o livro de Daniel? Quando o filho de Nabucodonosor foi usar os utensílios do templo para beber, encher a cara, fazer acontecer, e Deus veio e pesou a mão nele? Então, aqui Deus deu a ordem para ele: Ciro, você vai fazer o seguinte, você vai pegar tudo que é meu aí e vai devolver para o meu povo vai levar isso de volta. Porque vai voltar para um lugar de onde nunca deveria ter saído. As coisas de Deus, as pessoas de Deus têm um lugar e tem uma forma. E se você está fora do lugar que Deus mandou você estar, você está num lugar muito complicado. E Deus vai fazer você voltar para o lugar que Ele quer que você esteja. Glória a Deus, aleluia. E para isso acontecer, muitas vezes Ele vai levantar pessoas que você nem imagina. Ele vai trazer recurso de onde você menos espera. E Ele vai tocar o seu coração, para que você esteja sensível ao chamado dEle. A outra coisa que esse texto nos ensina é a respeito da importância de Deus, da família para Deus. A importância da família para Deus. Por que a família é importante para Deus? Se você olhar o capítulo 2 inteiro, ele vai falar sobre família. Ele vai lá no lugar de escravidão, de opressão, de sofrimento e de dor. E ele vai falar: olha, essa daqui é a lista das famílias que vão retornar para o lugar. Essas são as famílias com as quais eu vou cumprir a minha promessa. Essas são as famílias que vão sair do lugar de escravidão e opressão e vão para o lugar onde eu vou falar com eles, para o lugar de adoração. Essas famílias têm obras a serem feitas. Essas famílias precisam ser restauradas. Essas famílias precisam ter restaurados a identidade dos seus cabeças, os seus pais, os homens dos lares. E ele começa a dar o nome de cada homem responsável pelas famílias e as famílias. Fulano e a sua família, Beltrano e a sua família. Deus está restaurando a autoridade dos homens nos lares. E essa autoridade é um chamado de Deus para cada homem. Todos os homens são chamados para serem pastores nas suas casas. E se você não está pastoreando a sua casa, você está em pecado, irmão. Você está falhando no chamado que Deus tem para você.
você está agindo como leviano, tratando o chamado de Deus de qualquer jeito. Deus não chamou o homem para ser vagabundo. Deus chamou o homem para ser a expressão de Deus no lar, no trabalho e na igreja. E Deus quer restaurar famílias, porque as famílias estão sendo destruídas, uma boa parte porque os homens não têm tomado a sua posição nos seus lares, não têm pastoreado os seus filhos, não têm pastoreado as suas esposas, têm agido como se fossem os donos da esposa, os donos dos filhos, e não como pessoas que Deus lhe deu responsabilidade de cuidar, de amar e de instruir. Deus chama cada um desses homens, porque Ele quer restaurar as famílias. Deus chama cada uma das mulheres para serem submissas a esses maridos. Maridos que são a imagem e a semelhança de Deus nos seus lares. Homens comprometidos em conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Homens comprometidos em cuidar, em amar e instruir esposa e filhos. E essas esposas são chamadas também para estar ao lado dos seus esposos, seus maridos, obedecendo a esses homens e junto com eles, instruindo seus filhos. Deus está chamando filhos para serem obedientes e submissos aos seus pais, honrando a cada um deles, assim como honram a Deus. Deus está chamando essas pessoas para estarem restaurando os lugares de adoração. Igrejas que estão cheias de pessoas vazias, por quê? Porque as famílias estão vazias. Vazias de amor, vazias de relacionamentos, vazias de cuidados uns pelos outros. E Deus quer cumprir promessas, por isso Ele tem começado obras em lares, por meio de pessoas que têm buscado a presença do Senhor, sejam os filhos, sejam os pais, pessoas que têm se colocado na brecha da oração. Deus quer fazer algo, e Ele chama essas pessoas, como Ele chamou aqui, pessoas que viviam na opressão, na dor e no sofrimento. Deus chama para uma obra, para uma transformação, para uma reconstrução do lugar de adoração e uma restauração dos seus relacionamentos com Deus, consigo mesmo e com o próximo. Quando você vê o capítulo 2, é isso que ele está fazendo. E ele chama, você é da linhagem de Davi. Eu fiz uma promessa para Davi. Então, Zorobabel, é você que vai. Você vai à frente junto com Josué. E vão começar a construção do templo, a reconstrução do templo, que foi destruído. E muitas vezes, quando nós temos um chamado de Deus, existem aqueles que querem se infiltrar, né? Se você olhar no capítulo 2, no verso 59 até os 60, ele diz, olha, nessa ocasião, outro grupo regressou das cidades de Tel-Melá, Tel-Harsá, Querube, Adã e Imer. Contudo, não puderam comprovar que eles e suas famílias eram descendentes de Israel. Estavam nesse grupo as famílias de Delaías, Tobias, Necota, 652 pessoas ao todo. Essas pessoas também queriam. Peraí, mas vocês não são Eles queriam, mas também queriam os lugares de honra. Eles queriam ser sacerdotes do povo, mas eles não tinham comprovação de que faziam parte do povo de Deus. O povo de Deus, ele tem um chamado especial. O povo de Deus tem sensibilidade ao ouvir a voz de Deus. E esse povo não permitiu que essa galera, essas 652 pessoas, tivessem lugares de autoridade no meio do povo. Porque quando nós cedemos o lugar de autoridade para quem não é chamado por Deus, destruições acontecem. Vidas são destruídas. Lares são desfeitos, lugares de adoração entram em conflito e rachas. Deus chama pessoas, homens, mulheres, famílias, para restaurar os lugares de adoração. E quando nós vemos a palavra do Senhor,
Passaram um período, saíram do lugar de escravidão e foram para o lugar da reconstrução. Por quê? Porque não deram valor àquilo que eles tinham e perderam. Agora o que eles têm que fazer? Tem que reconstruir, tem que restaurar. Eles começaram a restauração do templo. No capítulo 3, eles começam a reconstruir o templo. E para a reconstrução do templo, eles trouxeram muitas coisas que foram doadas, foram devolvidas, e também coisas que eles davam de bom grado, ofertas que eram dadas de coração, com alegria, para que aquilo fosse empregado na reconstrução do templo. Quando observamos a palavra do Senhor, a palavra do Senhor lá no capítulo 3:3 diz que embora o povo tivesse medo dos habitantes daquela região, reconstruíram o altar no mesmo lugar original. Assim começaram a oferecer holocausto no altar do Senhor, todas as manhãs e todas as tardes. Sempre que você tomar um posicionamento por Deus, vão haver pessoas que vão se levantar contra. Sempre. E eles tinham medo das pessoas que estavam na região, porque eles saíram do lugar de escravidão, mas já tinha gente habitando. Tinham algumas pessoas que ficaram, que não foram levadas para o exílio. Ficaram lá, construíram famílias, estavam vivendo sem templo, sem uma identidade de povo de Deus. E aí esse povo que estava lá no exílio, na terra de escravidão, voltou. Uma média de 40 a 50 mil pessoas voltaram. Mas ainda tinha gente lá. Ainda não era o tempo de todos voltarem. Essa primeira leva com mais ou menos 50 mil pessoas voltaram. E tinham outras pessoas de outras regiões que estavam ali, observando. Opa, o pessoal voltou aí, hein? Chegou aí umas 50 mil pessoas. Começaram um trabalho. O que eles estão fazendo? Estão lançando os altares novamente, nos lugares originais. Esses irmãos, eles levaram mais ou menos uns 2 anos para lançar os alicerces. 7 meses de caminhada, do lugar da escravidão até o lugar de restauração e reconstrução. Quando chegaram, em mais ou menos 2 anos eles levaram para lançar os fundamentos de reconstrução do templo. Porque o altar precisava ser reconstruído. O altar, o lugar de adoração precisava ser reconstruído. E eles vieram com esse objetivo. Por que as famílias estão sendo destruídas hoje? Porque os lugares de adoração estão destruídos no nosso lar. Porque os nossos compromissos não estão sendo cumpridos, como nós já falamos na sexta-feira, no nosso momento de estudo. Pessoas que falam sim hoje, mas amanhã aquele sim já não vale mais. Homens e mulheres que falam que servem a Deus, mas que não têm o caráter de Cristo. Pessoas que falam que são de Deus, mas nunca falam com Deus. Não têm uma vida de oração no seu lar. Não ensinam os seus filhos sobre quem Deus é e o que Ele fez, e o que Ele faz e o que Ele ainda vai fazer em nós e através de nós. Por isso as famílias estão sendo destruídas. Por isso que o teu casamento não está indo para frente. Por isso que o teu casamento está tendo dificuldade. Por quê? Porque você não tem sido submisso a Deus. Nem marido, nem esposa. E se marido e esposa não são submissos a Deus, como é que vocês querem que os filhos sejam submissos a Deus? Se você não apresenta Deus para os seus filhos, como é que você quer que eles sirvam a Deus? E ainda tem aqueles que são mais complicados, né? Levam as crianças até a porta da igreja e falam, ó, vai para o estudo bíblico que eu vou fazer outra coisa, depois eu venho para te buscar. Como que Deus pode ser importante para mim se Ele não é importante para os meus pais? Os altares de adoração a Deus estão destruídos nos lares. E por isso os casamentos estão sendo destruídos. Por isso a vida dos filhos corre perigo constante. Porque se Deus não habitar no coração dos seus filhos, o diabo habitará.
Se Deus não habita no coração do seu marido, da sua esposa, o diabo vai habitar. Se Deus não tem lugar no seu coração, o diabo tem. Quando nós vemos Elias, ele sobe no Monte Carmelo, ele desafia os 450 profetas de Baal, fala para ele, constrói o seu altar aí, e até meio-dia, aí meio-dia a gente vai fazer uma oração, e o Deus que responder é o Deus verdadeiro. E os caras passaram a manhã fazendo o altar, se rasgando, cortando boi, não sei o que, e tal, e gritando e tal, e o Elias falou, fala mais alto aí que o Deus de vocês deve estar dormindo, e deve estar cansado, deve estar ocupado com alguma coisa. E aí quando viram que aqueles deuses não responderam, Elias fala, peraí, agora é minha vez, vocês já fizeram tudo que vocês podiam fazer, né? Então, Elias vai e corta os animais do sacrifício e manda jogar água, encharca isso aí com água. Ele prepara o altar para invocar o nome do Senhor. E quando ele invoca o nome do Senhor, ele diz, Senhor, responde para que esse povo aqui saiba que só o Senhor é Deus. E no mesmo instante o Senhor respondeu e consumiu água, sacrifício, tudo que tinha no altar foi consumido. Porque Deus é um Deus que não envergonha aqueles que o buscam. Deus é um Deus que responde à oração daquele que tem compromisso com Ele. E se Deus não está respondendo às tuas orações, talvez você não tenha compromisso com Deus. Talvez você precise rever o seu relacionamento com Deus. Talvez você já não tenha mais sensibilidade para ouvir Deus falar. Por quê? Porque as outras coisas se tornaram muito mais importantes para nós do que Deus. Deus não tem lugar de adoração na nossa casa. Deus não tem lugar porque nós não temos espaço para Ele em casa e também não temos tempo para Ele na nossa vida. Porque a gente só lembra de Deus quando o negócio aperta e eu não tenho mais para onde correr. Mas será que é esse tipo de relacionamento que Deus quer com a gente? Um tipo de oração já preparada para quando as coisas estiverem ruins e a gente não tiver mais o que fazer. Aí eu vou usar, né? Aquela carta mágica que você tira do bolso no momento que você não tem mais o que fazer. Ah, Senhor, me ajuda, porque eu não sei mais o que eu faço no meu casamento, não sei mais o que eu faço com a minha esposa, não sei mais o que eu faço na igreja. Me ajuda, Senhor, porque eu já não tenho mais para onde correr. Eu já não tenho mais para quem pedir, porque eu já pedi para todo mundo, já corri para todo lugar. O Senhor é minha última opção. Essa é a oração que a gente tira. É a oração do desespero. Não é a oração da intimidade, não é a oração do relacionamento, não é a oração da dependência. Porque esse tipo de oração é aquela que, ao menor sinal de fumaça, Senhor, tem misericórdia de mim, muda o meu coração, tem misericórdia do meu cônjuge, tem misericórdia dos meus filhos, da minha família, Senhor. Não permita que a minha família envergonhe o Teu nome. Não permita que a igreja da qual nós fazemos parte jogue lama no Teu nome, Senhor. Não permita que esta igreja seja uma igreja cheia de pessoas vazias, cheias de pessoas que não têm compromisso com o Senhor, que não têm reverência pelo Senhor. Não permita isso, Pai. Esse é o tipo de oração que um pai espera de um filho, que ao primeiro momento, a primeira dificuldade que apareça, eu corro para o Pai. Eu sou filho do meu pai, então na hora que o bicho aperta eu corro para o Pai. Pai, olha, me ajuda, Senhor. Me ajuda porque a coisa está feia. Eu ainda não fui procurar em lugar nenhum, porque eu espero que o Senhor me direcione para onde eu devo ir, o que eu devo fazer. Me ajuda a discernir o sofrimento, o momento que eu estou enfrentando e entender até onde a responsabilidade é minha
Porque muitas vezes nós passamos por lutas e dificuldades por causa de outras pessoas, pela decisão de outras pessoas. Muitas vezes, irmãos, uma família cristã está passando dificuldades porque o marido não está tomando as decisões certas. O marido não está buscando ao Deus que deveria buscar. Ele está buscando o dinheiro, está buscando o trabalho, está buscando a ajuda de vizinhos, N, A, B, C, mas não está indo no lugar principal, que é a presença do Senhor. E quando nós falhamos em restaurar o altar, irmãos, nós falhamos na vida. Se a gente falha no nosso relacionamento com Deus, você vai falhar em todos os outros relacionamentos. Se você falhar no seu lugar de adoração, não tem lugar que venha satisfazer a sua alma. E isso o Senhor nos ensina. Eles passaram muito tempo. Tinha gente aqui que nem sabe o que é um lugar de adoração a Deus. Sabia o que era um lugar de adoração aos outros deuses. Mas quando retornaram e começaram a reconstruir o templo, eles começaram a ver que dentro da família existem responsabilidades, assim como dentro da igreja. Porque se você olhar o capítulo 3, a partir do verso 7, ele vai falar das pessoas, olha, contrataram pedreiros, contrataram as pessoas que iriam ser responsáveis, os carpinteiros, pagaram essas pessoas, porque crente não fica devendo, crente não tem nome sujo. Cristão é gente que paga as suas contas e honra os seus compromissos. Eles pagaram as pessoas que estariam trabalhando, e eles começaram a fazer toda a reconstrução do templo, orientados pela liderança de Zorobabel e Josué. E ali, verso 8, fala dos levitas. Os levitas de 20 anos para cima foram encarregados de supervisionar a construção do templo. Cada um ali tinha uma função, irmão. Irmão acha que levita é só para tocar e cantar, né? Não. E levita é da linhagem de Levi. Hoje não tem mais levita. Essa conversa de que ministério de louvor são os levitas, não tem nada a ver com isso aí, não. Ministério de louvor é ministério de louvor, ponto. Os levitas eram da descendência de Levi. E aqui, eles não eram pessoas só de cantar e tocar, mas é gente que botava a mão na massa. Limpava, supervisionava. Assim como dentro das nossas casas. Nós todos somos pessoas importantes no lar. O marido tem a sua função, a esposa tem a sua função e os filhos também. O que eu vejo são pais que muitas vezes criam os filhos para serem reis, rainhas. Não pode tirar um lixo, não pode lavar uma louça, não pode fazer nada. Depois que cresce e vira um adolescente vagabundo e sem vergonha, que só dá trabalho, pastor, não sei o que aconteceu. Você criou a criança errada. Você não deu responsabilidade para ele ou para ela. Criança consegue pegar um saquinho de lixo que seja do banheiro para botar na rua? Consegue, então faça. Consegue lavar uma talher? Então vai lá e manda lavar. Consegue lavar o pratinho? Consegue, então faça isso. Consegue passar um paninho em um móvel para tirar a sujeira? Consegue, então dê responsabilidades a eles, para que eles entendam que eles também fazem parte da família e que eles também têm responsabilidades. Porque senão eles acham que os pais existem só para servir aos filhos, e aí nós criamos déspotas, pessoas desprovidas de sentido de serviço, não sabe o que é servir, só quer ser servido. E à medida que o templo foi construído, essas pessoas foram tomadas de grande alegria, irmãos. Olha o verso 11. Com louvores e ações de graça, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, e o seu amor por Israel dura para sempre. E então todo o povo louvou o Senhor em alta voz, pois haviam lançado os alicerces do templo do Senhor. Muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos outros chefes de família mais velhos
que tinham visto o primeiro templo choraram alto quando viram os alicerces do novo templo. Outros tantos, porém, gritavam de alegria. Os gritos alegres e o choro se misturavam num barulho tão forte que se podia ouvir muito longe. Eu gostaria muito que as pessoas, que os seus vizinhos pudessem vir aqui na igreja testemunhar de que, olha, pastor, eu quero entregar a minha vida para Jesus porque eu tenho ouvido tantas orações nessa casa aqui, ó, e essas pessoas são dessa igreja. Eu tenho visto como o marido cuida da esposa, como a esposa cuida do marido, como eles amam e cuidam dos filhos. Eu tenho visto o exemplo deles no nosso bairro, aqui na nossa rua. E eu estou tão impactado pelo tipo de evangelho que eles estão vivendo que eu também quero isso para a minha vida. É esse o tipo de gente que Deus quer formar. É esse o tipo de trabalho e obra que Deus quer fazer na minha e na sua vida, na minha e na sua casa, nessa igreja. Pessoas que são a imagem e a semelhança de Jesus. Aonde passam, as pessoas são contagiadas pelo que elas falam, como elas se comportam. E isso não é mérito nosso, mas é graça, pura graça de Deus. Mas para essa graça estar em ação, o nosso coração precisa ser quebrantado. Porque toda e qualquer reconstrução, ela requer de nós obediência, santidade, comprometimento com essa obra que Deus está fazendo. E quando nós nos comprometemos com Deus, nós nos comprometemos a seguir o caminho que Ele traçou para nós. Nós nos comprometemos a confiar nas orientações que Deus nos dá. E nós nos comprometemos a obedecer, independente do tempo, da forma ou do jeito, aquilo que Ele nos orienta. Esse é o nosso chamado. É isso que Deus quer fazer em nós e através de nós. É isso que Deus espera de cada um de nós. Sairmos do lugar de escravidão e para o lugar de reconstrução. Reconstrua os altares de adoração do Senhor na sua casa. Reconstrua o altar do Senhor na sua casa. Ensine os seus filhos a adorar a Deus. Cuide da sua esposa, cuide do seu marido. Cuide das emoções dele, cuide das emoções dela. Decida amar o seu marido, decida amar a sua esposa. Restaure a aliança que você fez com ele, com ela, há anos atrás. Não permita que as dores e os sofrimentos dos dias presentes esfriem o seu amor. Por quê? Porque família é um projeto de Deus para nós. E Ele quer famílias fortes, famílias que busquem a Ele. E para que essas famílias vivam dessa forma, essas famílias precisam viver em santidade, precisam viver em obediência e em comprometimento com Deus. E você não tem que esperar que quando o meu marido fizer, quando a minha esposa fizer, quando os meus pais ou os meus filhos fizerem, eu vou fazer. Não. A mudança que você quer ver que aconteça na vida do outro, que ela comece primeiro em você. Se você quer um marido segundo o coração de Deus, seja uma mulher segundo o coração de Deus. Se você quer uma mulher segundo o coração de Deus, seja um homem segundo o coração de Deus. Se você quer que seus filhos sejam submissos e amem a Deus, ame os seus filhos e ensine eles nos caminhos do Senhor. Esse é o chamado de Deus para nós. Esse é o chamado de Deus para uma igreja que deseja viver as promessas de Deus. Deus tem promessas? Tem, mas essas promessas são para aqueles que o buscam. E se você olhar o texto lá do Jeremias, ele vai falar, do verso 12 ao 13, assim diz o Senhor: quando se completarem lá os 70 anos na Babilônia, eu cumprirei a minha promessa em favor de vocês e trarei de volta a este lugar. Qual lugar? O lugar de adoração. Quando se cumprir o tempo de sofrimento e de dor, quando se cumprir a lição que Deus quer que você aprenda, porque todo sofrimento e dor da nossa vida tem o objetivo de aprendermos alguma coisa. Quando esse tempo se cumprir, o Senhor vai te trazer para o lugar de adoração.
Porque eu sou o Senhor e conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazer vocês prosperarem e não de causar o mal ou dano às suas vidas. Planos de dar esperança a vocês e também um novo futuro. Então vocês vão clamar a mim, vão orar a mim e eu vou ouvir. Isso é uma outra promessa de Deus. Ele diz que tem planos de prosperidade para nós. Ele diz que tem planos de dar esperança para cada um de nós e de fortalecer o seu futuro. E aí o que vai acontecer? Vocês vão clamar a Ele, vocês vão orar a Ele, e Ele diz, e eu vou ouvir. Quando vocês orarem, quando vocês clamarem, existe uma promessa de que Deus vai ouvir. Vocês me buscarão e me acharão. Quando? Quando, Senhor, eu vou te encontrar? Quando eu vou procurar? Quando eu vou te achar? Quando nós buscarmos a Ele de todo o nosso coração. Quando não houver dúvidas no nosso coração de quem é Deus e quem nós somos. Quando não houver dúvidas de que Deus tem promessas para nós. Quando não houver dúvidas de que a vontade do Senhor para nós é boa, perfeita e agradável. E Ele diz, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, e trarei vocês de volta do lugar de sofrimento. Nossa, irmãos, quantas promessas Deus tem para nós. E aí eu fico naquela questão, poxa, por que a gente não ora? Se Deus fala, olha, se vocês me buscarem, se vocês me procurarem, vocês vão orar a mim e eu vou ouvir. Eu vou me deixar ser encontrado quando vocês me procurarem de todo o coração. Quando não houver dúvida no seu coração de quem Deus é e de quem você é. Quando não houver dúvida de que você tem que servir e obedecer a esse Deus. Quando o seu amor por Deus for maior do que o teu amor por qualquer outra coisa, você vai encontrar Deus. Você vai ouvir Deus. E Deus vai te levar para lugares que você jamais imaginou. Deus vai fazer coisas na sua casa, na sua família, que você jamais imaginou que Ele pudesse fazer. Essa é a promessa de Deus. É a promessa de um Deus que é fiel para cumprir. É a promessa de um Deus que quer restaurar almas, relacionamentos, que quer reconstruir os lugares de adoração. Eu espero realmente, irmãos, que a nossa postura diante de Deus ela mude. Que esse nosso compromisso com Deus, ele seja realmente transformado. E que nós sejamos pessoas das quais as pessoas olhem e falem, olha, ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai uma família que serve a Deus. Como Josué dizia, né? Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma decisão que nós precisamos tomar. Nós vamos servir a um Senhor, querendo ou não, mas você tem a oportunidade de escolher a que Senhor você vai servir. Você pode servir ao Senhor seu marido, à senhora sua esposa, ao Senhor e seus filhos, ao ego de cada um, ao trabalho, ao dinheiro, ao diabo. Você pode escolher ao Senhor que você quer servir, mas eu e a minha casa nós vamos servir ao Senhor, ao único e verdadeiro Senhor. Esse é o chamado para essa igreja, servir ao único e suficiente Deus, Criador e sustentador de todas as coisas. Eu quero te convidar para orar. Eu quero te convidar para orar com a sua família. Se a sua família está aqui, se reúna com ela. Ore com ela e por ela. Se porventura, pastor, a minha família não está aqui. Você tem família aqui. Porque todos nós somos uma só família. E eu acho que eu vou fazer melhor, peraí. Vocês lembram de algo que nós fazíamos há muito tempo atrás?
Então, faz aquilo que a gente fazia há algum tempo atrás. Faz aquilo que a gente fazia há algum tempo atrás. Vamos restaurar o altar de adoração de Deus. Vem pra cá, Benzinho, vem, pega aqui. Ah, o outro bem feio. Esse bem é bom, ó. Amém. Isso, vem falar. Isso, vamos lá. Existem coisas na nossa vida, irmãos, que nunca devem ser quebradas. E essas coisas são chamadas de aliança. A aliança que nós temos uns com os outros, a aliança que temos em Cristo Jesus, não podem ser quebradas. Aquilo que nos afasta, muitas vezes é forte, mas aquilo que nos une é inquebrável. É uma aliança em Cristo Jesus. É uma aliança de amor, é uma aliança de cuidado, é uma aliança de comprometimento e compromisso que nós temos uns com os outros. E isso é fortalecido na igreja, e isso precisa ser fortalecido na sua casa, no seu lar. Isso aqui é um olhando nos olhos do outro. E você tem a oportunidade de dizer ao seu irmão o quanto você o ama. E você tem a oportunidade de orar por cada um enquanto você olha nos olhos uns dos outros. Quantas histórias, quantas memórias não estão contidas nessa aliança que tem aqui? Você já parou para pensar? Quanta história não tem? Individual, coletiva, familiar, de cada um. Quantas dores, quantos sofrimentos, quantos medos, quantas amarguras, dúvidas, quantas vitórias, quantas conquistas, quantas celebrações, quantos sorrisos, quantos abraços. Tudo isso faz parte de uma aliança, de promessas que Deus tem para nós. Que nós venhamos a trabalhar para que isso não se perca, para que isso não se quebre, mas que isso seja fortalecido dia após dia em nome de Jesus. Orem comigo nessa hora. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, bendito é o Teu nome, Deus, pela Tua palavra, pelo Teu cuidado, por essa mensagem que o Senhor traz ao nosso coração de restauração, de reconstrução, para que nós tenhamos consciência de que restaurar alguma coisa dá trabalho, reconstruir alguma coisa dá muito trabalho, e nós precisamos reconstruir os altares de adoração do Senhor na nossa vida, na nossa casa, no nosso lar, na nossa família, Senhor. Nos ajuda que a presença e o poder do Espírito Santo do Senhor, que ressuscitou Cristo dentre os mortos, venha trazer vida aos nossos lares, venha trazer saúde aos nossos casamentos, venha trazer discernimento no relacionamento dos cônjuges, venha, Senhor, a fortalecer os laços familiares de corações de pais sendo convertidos aos filhos e o coração dos filhos sendo convertidos aos pais. Que em nome de Jesus, Deus, a Tua igreja, Senhor, corpo de Cristo, lugar de adoração, lugar de comunhão, lugar de compartilhamento, de confissão, de restauração, Senhor, seja reconstruído os altares de adoração do Senhor, que o Senhor tenha um lugar de honra, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Pai, que a palavra do Senhor que venha aos nossos corações, Ele traga também corações novos a cada um de nós, que nós possamos sair daqui, Senhor, com um coração renovado, que nós possamos pedir perdão, Senhor, àqueles a quem temos ferido, possamos pedir perdão àquele a quem nós não temos cuidado como deveríamos, Senhor, que cônjuges possam se perdoar mutuamente, Deus, porque quando um relacionamento não dá certo, Pai, ou quando as coisas estão ruins, é porque as partes têm responsabilidade, Senhor. Oh Deus amado, que em nome de Jesus,
o modelo de relacionamento que o Senhor tem para as famílias, para os lares, para as igrejas. Esse modelo que existe entre Pai, Filho e Espírito Santo, ele seja experimentado por nós, Senhor. Que possamos ser fortalecidos no amor, na graça, na misericórdia do Senhor. Que sejamos, ó Pai, renovados nesta manhã para a glória do Teu nome, Deus. Que o amor de um Deus que é em amor essência, oh Pai querido, a Tua essência é o amor. Que a graça de Cristo Jesus, que nos foi alcançada naquela cruz, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo que nos leva a perdoar e sermos perdoados, a amar e sermos amados, oh Senhor, ela vem inundar os nossos corações nesse dia, para que o Teu nome seja glorificado e que as pessoas possam nos identificar como os discípulos de Cristo a partir do amor que temos uns pelos outros. É a nossa oração em nome de Jesus. Que a Tua igreja, que a família de Deus diga amém, amém, Senhor. Bendito seja o Teu nome, Pai. Louvado seja o Senhor por esta família, por esta comunhão, Pai. Louvado, bendito, engrandecido seja o Senhor pelas palmas que são elevadas ao Senhor. Queridos, vão em paz em nome de Jesus. Dê um abraço no seu irmão, na sua irmã. Se você tiver oportunidade de pedir perdão a ele ou a ela, peça hoje. Aproveite essa oportunidade. Talvez teu irmão, tua irmã esteja magoado com algo, peça perdão a ele em nome de Jesus. Restaure os lugares de adoração, restaure a comunhão em nome de Jesus. Amém.